O item 7 do material didático, fazer um paralelo de ensinos. Eu separei 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 12, que diz: mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Bom, eu cito esse versículo aqui porque eu já participei de debate, né, em igreja, lá na década de 80 ainda, em que teve uma pessoa que sugeriu que esse texto aqui não era inspirado por Deus. O próprio apóstolo Paulo estaria dizendo que essa é uma palavra dele, não é uma palavra de Deus. Pois bem, vamos então para entender o paralelo de ensinos do apóstolo Paulo sobre essa fala dele. Para interpretar bem este versículo, é preciso aplicar esta regra, pois se não fizermos isso, poderemos cair no erro que eu ouvi de um ministro. Ele defendeu que esse versículo e os que se seguem neste capítulo não são um ensino de Deus, mas sim um ensino de Paulo, um ensino humano, sem inspiração divina, pois Paulo disse: digo eu, não o Senhor. Essa conclusão é absurda, pois não poderíamos mais ensinar que toda a Bíblia é inspirada por Deus, ou seja, teria uma parte aí na Bíblia que é humana. Utilizando esta regra e fazendo um paralelo dos ensinos de Paulo, observaremos que era comum nos seus ensinos ele usar a expressão como está escrito. Nesse caso, o apóstolo Paulo não tinha como falar isso, pois era um problema novo que o povo de Deus estava enfrentando. Esse problema era ser abandonado pelo cônjuge, principalmente judaico, considerando que ele teria entrado para a seita dos cristãos. Bom, então, para vocês poderem entender, um judeu que entrava para o cristianismo, dentro do judaísmo, era considerado que ele havia se envolvido em uma seita. Então, o que normalmente o judeu fazia? Normalmente o judeu abandonava essa pessoa. Se fosse um homem, a mulher entrou para o cristianismo, ele abandonava. E às vezes também uma mulher abandonava aquele homem, né? Ele se tornou herege, era a crença dos judeus. Então esse problema não existia no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo não poderia usar a expressão como está escrito. Então o paralelo de ensino nos ajuda a perceber, ok, que era algo novo. O apóstolo Paulo não tinha como usar aquela expressão como está escrito. O comentário prossegue. E observe como o apóstolo encerra o capítulo. Ou seja, nós estamos tratando no capítulo 7, o assunto vai até o versículo 40, que ele diz: será, pois, mais bem-aventurada se ficar sim, segundo o meu parecer. E também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Ou seja, ele está dizendo, eu não tenho um ensino escrito, eu não posso usar o Antigo Testamento para dizer como está escrito. Mas eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Então, esse ensino que eu estou transmitindo para vocês, apesar de eu não ter uma base escrita, é um ensino inspirado pelo Espírito de Deus, né? Pelo encerramento do capítulo, concluímos que o apóstolo estava ensinando que ele não tinha nada escrito para citar como referência a este ensino, mas ele tinha o Espírito de Deus e que por isso os coríntios deveriam receber esse ensino não como um ensino particular, mas como um ensino de Deus, tá ok? Então é um exemplo interessante porque nas cartas do apóstolo Paulo ele usa essa expressão. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Como está escrito, não há nenhum justo sequer. Mas, no problema apresentado que era um cristão abandonar um não crente, isso ele não tinha como dizer como está escrito. E mesmo essa igreja estando em Corinto, ou seja, na região da Grécia, as igrejas elas começaram
entre os judeus, havia muitos judeus, ok? Então, o judeu, normalmente, ele fazia isso, mas um pagão também podia fazer isso. Então, lá em Corinto, certamente tinham judeus que tinham aceitado Jesus, porque normalmente o apóstolo Paulo, no início das suas viagens missionárias, ele ia nas sinagogas, ok? Quando ele chegou na região da Grécia, ele discursou até no Areópago, local de debate dos filósofos. Mas era comum ele discursar em sinagogas. Então, os judeus aceitaram Jesus. Mas era um problema também entre os pagãos. Porque quando a pessoa aceitava Jesus, um pagão dizia, quer dizer que agora você está entrando para aquele grupo que diz que os nossos deuses não existem. Então agora Zeus não existe mais. Né? E aí citava todos os deuses, né, que os gregos acreditavam. Aquilo entre os pagãos era um problema também. Entre os romanos, né, porque eles acreditavam nos deuses e agora entra para uma religião, para um grupo que diz que só existe um Deus. Então isso era um problema também para os pagãos. Um segundo exemplo do uso de paralelo de ensino está em Romanos 3, versículo 4. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Certa vez, um pregador, utilizando o texto acima, defendeu que todo homem deve ser mentiroso. É claro que o apóstolo Paulo queria ensinar que o homem que se opõe a Deus seja mentiroso. E fazendo um paralelo de ensino, podemos ver que o apóstolo Paulo defende que o cristão deve falar a verdade. Efésios 4, 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. É inacreditável, né? Mas eu já observei um irmão dizendo que é natural o cristão ser mentiroso, que todo cristão deve ser mentiroso, porque o apóstolo Paulo disse, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Mas é claro que o apóstolo Paulo está falando que o homem será mentiroso quando ele se opor a Deus. Mas o homem não deve ser sempre mentiroso, ele deve falar, o cristão deve falar sempre a verdade. Então é um exemplo realmente de torcer as escrituras, né? Eu já vi caso, como certa vez de um irmão, que ele, sendo evangelizado, o irmão se desviou do evangelho e ele argumentava que a palavra de Deus estava se cumprindo nele. Mas como assim a palavra de Deus se cumprindo em você? Você está desviado do evangelho. A Bíblia diz que nos últimos dias, né, o amor de muitos esfriaria. Então a palavra de Deus está se cumprindo em mim. É um ato de, às vezes, ignorância, mas as pessoas torcem a palavra de Deus de todas as maneiras. Quando você lê o contexto, é claro que a Bíblia está dizendo que vai esfriar realmente o amor de muitos, mas a Bíblia está condenando. Então você vai querer que a palavra se cumpra em você num ato de condenação? Mas, infelizmente, tem pessoas que caem nesse erro, né?